nossa interface homem-máquina. Então, vamos falar um pouquinho aí da introdução, modo de operação, as formas mais comuns de IHMs, os usos mais comuns, demandas, interface passiva e ativa, exemplos, www, né, usar o www nas IHMs com CLPs, especificações e exemplos, tá? Falar um pouquinho de alguns detalhes aí. Então, quando a gente fala de IHM, né, então a IHM é basicamente todo e qualquer sistema utilizado como sinalizador de eventos ou status de uma máquina. Então, geralmente é aquela telinha que está perto lá da nossa máquina, é uma tela que hoje ela é toda colorida, né? Ela tem touchscreen, e você consegue hoje controlar tudo que você quiser através dessa tela, né? Geralmente é uma tela aí, tem vários tamanhos, né? Polegadas aí. Vai depender da necessidade, né? Do controle que quer ser feito, né? Nessas IHMs. Elas são um tipo de sistema supervisório, né? Então, a aula que vem a gente vai falar de sistema supervisório, mas o sistema supervisório ele tem uma outra hierarquia para atuação, né? Apesar do sistema supervisório também ter uma imagem bonitinha, a gente vê todo o processo, né? O processo como um todo, né? Então, a gente tem uma visão macro, né? do nosso sistema. Geralmente, o sistema supervisório, quando a gente fala um pouquinho da pirâmide da automação, ele fica lá no topo da pirâmide. A IHM fica na base lá da pirâmide, né? Então, nós temos essas diferenças aí, apesar de ter resultados parecidos, né? Mas uma é resultado local, uma é resultado global que nós temos. No caso, as IHMs, eu tenho lá ações locais, né? Então, IHMs são sistemas supervisórios que surgiram da necessidade de uma interface amigável, eficiente, ergonômica, entre sistemas de automação complexos e a equipe encarregada da sua operação. Portanto, devem ser construídas tendo os operadores como usuário final e representar o processo real. Então, a gente, num projeto de uma IHM, a gente visa muito o usuário final, né? Quem é que vai utilizar esse IHM aí? Então, é feito, né? Visando aqui o foco do usuário final. Aqui nós temos uma diferenciação, né? Então, o lado de cá são as IHMs, né? Então, geralmente elas estão do lado lá do meu processo, né? E um sistema supervisório não. O sistema supervisório ele já está lá no topo da nossa pirâmide, né? Analisando o processo como um todo, né? Então, nós temos um exemplo aqui, né? De um sistema supervisório, ou vários, né? No caso aí, sistemas supervisórios. Então, as interfaces permitiram que os sistemas de controle de processos se tornassem muito mais interativos do que antes. Também possibilitaram que um operador pudesse usar displays simples para determinar as condições de uma máquina e realizar simples configurações. Então, olha só, aqui tem um exemplo, né? Eu tenho aqui uma interfacezinha da Siemens, inclusive a interface que nós temos lá nos laboratórios da FATEC, ETEX também tem muito dessa interfacezinha aqui, porque o Centro Paula Souza ele compra, né, os kits da Exto também, né, e a Exto ela usa essas interfaces da Siemens aqui, os CLPs também da Siemens. Então, olha só, a gente pode fazer todo um desenho, uma animação aqui no caso de tanques, né? Então, nós temos tanques aí, podemos criar esse tipo de animação com a indicação do fluido que está sendo feito aqui, com indicação de válvulas, né? Diversos tipos de sensores, tudo numa tela. Claro que a gente também não vai depender de uma única tela, né? Nós podemos criar várias telas, né? Então, página 1, página 2, página 3, né? E mudando de telas aqui.
Geralmente nós temos também alguns botões com funções específicas, né? Isso aqui nem todas, né? Tem essa característica, mas a maioria tem a tela é colorida, ela é de touchscreen e tem os botões aí, algum conjuntinho de botões aí com funções específicas que a gente programa, né? Esses botões. E o projeto ele é feito no próprio o próprio fabricante ele vai te fornecer, né, uma maneira de você programar ela da forma que você quiser. Então, o propósito básico de uma IHM é disponibilizar uma interface gráfica de fácil uso com o processo. Dispositivos que apresentam interfaces difíceis não são utilizados como deveriam e incorrem em desperdício de tempo e aumento da necessidade de treinamento, interferindo diretamente nos lucros. Então, todo projeto de IHM tem que ser bem amigável, tem que ser fácil de utilizar, né? Principalmente pensando em quem está lá do lado operando ela, né? Então, hoje em dia, com sistemas microcontrolados, é muito fácil a gente fazer uma interface, até interfaces de computadores, de celulares, né? Então, claro que essa aqui que a gente está focando hoje é da indústria, né? Uma interface que está lá do lado de um determinado processo que está sendo controlado na indústria, né? Mas a gente poderia ter uma tela dessa com todo esse tipo de controle hoje no celular, né? Você abre lá o celular, já tem todo esse controle em função do avanço aí das comunicações, né? Diversos modos e meios de comunicação e implementação desses sistemas. Hoje é bem fácil você montar interfaces gráficas, né? A gente monta interface online hoje, né? Então, no CLP, as IHMs podem ser configuradas para enviarem sinais de atuação ou monitorá-los, né? Ou seja, vai receber esses sinais. Então, ela envia e recebe sinais. E geralmente ela tem dois modos, né? O modo de desenvolvimento, que é a etapa de criação de telas, animações representativas do processo, né? E tem um modo de operação mesmo, que é o runtime dela, ó, janela animada que mostra o andamento do processo, deve ser capaz de tomar dados, armazená-los, gerar gráficos de tendência, alarmes e terem telas desenhadas hierarquicamente e compatíveis com a operação do processo. As formas mais comuns. Então, geralmente, ó, nós temos, elas são frontais, geralmente, né? Fica de frente lá o processo, né? De teclado e display, né? Display de 7 segmentos, hoje com telas de LCD, não são muito utilizadas, né? Então, que são essas aqui, ó, LCD, né? Vácuo fluorescente também não, né? Então, hoje é mais LCD, né? Tecnologia de LCD, que ela gera economia, ela é barata, né? Hoje, né? Terminal de vídeo, né? Eu posso ter também um terminal de vídeo e transformar ele também numa interface. Software de supervisão e gerenciamento de processos, né? Aqui entra mais a parte de supervisórios, né? Mas a nível de gerenciamento local, a gente encaixaria esse item aqui de software de supervisão, né? Touchscreen para facilitar, né? Os comandos aqui na tela, né? Na IHM. E diversos tipos de interfaces, né? De máquinas, né? De processos aí que são desenvolvidas aí, né? Que são as formas mais comuns aí de IHMs. Essa é justamente uma que tem lá na FATEC, né? Uma foto real aqui que nós temos dela. Então, ela é uma touchscreen, ela é colorida, ela tem aqueles botões de funções, olha só, né? Temos aqui 6 botões de funções e a gente programa essa tela do jeito que a gente quiser, né? Inclusive a interação dela com a linguagem Ladder, né? É o mesmo software de edição que a gente usa, tanto para o Ladder quanto para a interface gráfica, que é o WinCC. Os usos mais comuns das IHMs. Ó, então, ela faz amostra de faltas em máquinas, amostra status em máquinas, permite ao operador iniciar e interromper ciclos,
monitora contagens de componentes, né? Então, essa aqui, ó, é uma interface da WEG, ó, onde nós temos um displayzinho de LCD de 4 linhas, né? Deve ser 4 linhas e 20 colunas, e temos teclados, teclas de funções, setas, né? Então, é uma interface que exige um pouco mais de conhecimento, né, do operador para manusear ela. Já essas aqui, elas são mais animadas, mais coloridas, né? Então, a visão do processo, ela é bem parecida, né? Então, é possível a gente desenhar lá uma esteira, um motor, dar animação para esse motor, dar animação para essa esteira, ter um contador aí de eventos que passam nessa esteira, sei lá, de temperatura, umidade, o que for, né? É mais fácil do operador trabalhar e interagir com ela, né? Demandas atuais, ó, para interface de usuário. Então, ajuda online. Então, hoje em dia você cria helps, né, na interface, né, visando, claro, o auxílio aí a quem está operando ela. Diálogo de resposta adaptativa, né? Então, são funções lá de resposta que a gente pode ter dela. Feedback ao usuário, habilidade para interromper processos, compatibilidade de módulos, layout de display lógico, compartilhamento com vários processos simultaneamente, né? Então, hoje nós temos várias implementações. Na verdade, a nossa imaginação vai ser o limite aí do que a gente pode fazer hoje numa interface gráfica. E nós temos duas categorias de interfaces, temos as passivas e as ativas, né? Então, as passivas monitoram eventos ou status, não interferem no processo, geralmente não possuem processadores internos. Exemplos, lâmpadas, buzinas, né? Então, antigamente, na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de sistemas supervisórios, e antigamente o sistema supervisório era um painelzão que você montava, né? Furava ele, fazia desenhos, colocava lá botões, buzinas, né? Lâmpadas, e aí você tinha uma interface, né, num determinado painel lá, né? Então, esse tipo de interface é conhecida como interface passiva. As ativas, ó, são partes integrantes, são programáveis, né, trabalham em rede, possuem processamento, né, interno, e a maioria das interfaces gráficas, claro, ela precisa do processador interno, porque a gente não pode sobrecarregar o processamento lá do nosso CLP para gerar as informações, né, na interface. Quem gera as informações, as animações, é tudo um processador interno. Ela simplesmente recebe e envia dados, né, com uma determinada tecnologia de rede. Algumas possuem parte do software aplicativo. Geralmente utiliza-se vários CLPs em rede para IHM. Exemplos, telas com touchscreen, monitores de plasma, etc. Então, são as interfaces atuais, né, que nós temos, elas são todas aí do tipo ativas. Outro ponto que evoluiu muito foi a assistência técnica em relação às máquinas, né? Então, com essa evolução, o técnico consegue saber detalhes mais precisos do problema que está ocorrendo. E existem casos de máquinas que indicam também onde o problema está ocorrendo. Então, a interface gráfica hoje, ela é também um modo de diagnóstico, né, de falhas. Então, você cria lá rotinas onde você pode testar motores individualmente, você pode testar sensores individualmente. Ela vai indicar também itens que são necessários ser feito trocas em função de atuação, em função de tempo de uso, né? Então, ela vai te dar todo um histórico aí para se programar uma manutenção e para fazer um reparo, né, bem mais preciso aí, rápido, né, que isso que a indústria precisa hoje. Precisa de um tempo de parada de máquina bem baixo. Então, a máquina, ó, pode oferecer status que indique
onde os reparos devem ser feitos, onde ocorreram mais desgastes, detalhes técnicos adicionais que você pode criar. Então, aqui, ó, nós temos exemplos de interfaces ativas, né? Então, geralmente, ela vai ter uma telinha, né, de LCD, pelo menos, né, animada, onde é possível, ó, você criar sua arte aqui, né? Essa aqui tem botões, setas de controle. Essa aqui é sensível ao toque, né? Touchscreen, sem botões. Essas aqui já têm avanços tecnológicos a nível de qualidade de imagem que você pode ter, né? Olha aqui está representando até esse desenho aqui, até vocês conhecem, né? É um compressor aí de duplação, né? Então ela está até informando a movimentação aqui do compressor, indicando pressões, né? Temperaturas. Então, hoje em dia é o que eu falei, é a nossa imaginação que é o limite, né, para trabalhar no desenvolvimento de interface gráfica para os equipamentos. Aqui temos mais alguns exemplos, né? Então, se bobear, dá até para passar filminho lá nas interfaces lá. Se você quiser, dá para pôr até animações nesses sentidos aí, né? Arquivos AVIs. Então, a tecnologia, ó, de construção de interfaces tem sido influenciada principalmente pelos seguintes fatores: disseminação do uso de sistemas e equipamentos microprocessados, né? Isso aqui está presente cada vez mais no nosso dia, né? Os cursos hoje de elétrica, de eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica são baseados, né, em sistemas microprocessados. Aumento de complexidade dos sistemas, isso aí força, né, a utilização do uso de interfaces, que aí não fica tão complexo assim o nosso sistema, né? Preocupação com a qualidade do software dentro de características de usabilidade, né? Então, nós temos também que nos preocupar com essa usabilidade, então, por isso que existem normas, né? A norma IEC 9126-1, existem HMs que utilizam PCs, então eu posso ter um PC lá do lado do meu equipamento, que ele vai se transformar também numa IHM, né? As IHMs também possuem interfaces de rede, claro, né? Toda IHM hoje tem essa interfacezinha de rede, ela faz parte dessa comunicação. Você liga a IHM num dispositivo concentrador aí de rede. IHM via www, com o nosso CLP. Né? Então, os CLPs evoluíram e hoje estão integrados aos demais equipamentos da fábrica na hierarquia de controle e podem ser facilmente configurados através de programação remota em redes industriais proprietárias. Né? Então, hoje em dia, você monta uma rede e liga tudo nessa rede. Né? Então, lá na indústria. Não é só uma rede hoje de computadores. Né? Então, hoje, a rede industrial, ela trata dados de todos os processos, todos os atuadores, todos os sensores que nós temos. Inclusive, hoje, nós temos uma apresentação, né, de tecnologias de sensores sem fio, né? Então, usa basicamente tecnologia de rede, né? Para esse tipo de sensoriamento. O surgimento da internet de redes corporativas semelhantes, né, tipo intranet, tornou possível o acesso remoto aos equipamentos de controle dos processos usando uma arquitetura aberta, né? Então, hoje em dia existe muita preocupação, né, quando a indústria ela está toda conectada numa rede por questões de segurança desses dados, invasões, né, os sensores sem fio. Parece que não, mas eles sofrem invasões, né, nas redes industriais, né? Então tem muito quesito aí de segurança hoje quando a gente coloca, né, a indústria plugada numa rede. Nesse contexto, a web, com sua interface gráfica intuitiva e universal, é muito indicada para a supervisão remota de processos tipo chão de fábrica. Como equipamentos importantes em automação industrial, os CLP seguem essa tendência adquirindo acessibilidade pela web.
Então, hoje, você tem lá um CLP, você tem lá a sua IHM, todos têm placa de rede, né? Então, o CLP tem uma placa de rede, você vai plugar ele no seu concentrador, a IHM tem placa de rede, você vai plugar ela também, né, no seu concentrador, e aí você monta todo, né, um sistema, né? Então, aqui nós temos um sistema de aquecimento, né, que está sendo monitorado aqui temperatura, está sendo monitorado o percentual de válvulas para controle de fluidos, fora temperatura, velocidades de esteiras, hora da última atualização que foi feita, né? Então aqui tem um processinho de esteiras, e aqui nós temos controle, ó, de percentual de válvulas, set points de temperatura, temperatura atual, né? Então, logs, gráficos, datas, horas, né? Então, aqui é um exemplo aí de diversos meios da gente monitorar processos aí, né? A nível de sinais de entrada e saída, né? Que esses processos fornecem. E especificação, quando a gente fala de desenvolver, né, uma IHM, né, especificar ela, então o primeiro passo é que a gente precisa identificar e responder algumas perguntas. Quem necessita de qual informação? Né? Então, aqui são etapas até para a gente, né, projetar, né, o que eu vou ter lá nessa minha interface. Então, a ideia é responder essas perguntas, né? Quem necessita de qual informação? Como o usuário espera que as informações sejam apresentadas? Quando a informação precisa ser apresentada? Os operadores possuem alguma necessidade especial? A atualização de som é importante, né? Aviso sonoro. Quais as escolhas que o operador deveria ter? Né? Então, geralmente, projetos, né, de interface tem que ser avaliado, né, alguns quesitos e existem algumas perguntas básicas que são utilizadas para que a gente possa começar, né, a desenvolver um projeto de uma interface. A tendência mais comum é adotar uma interface de usuário que frequentemente tenha, ó, então ícones, claro, né? Ícone tá no dedo de vocês aí desde que vocês nasceram, né? Os ícones aí, né? Claro que antes dos ícones nós tínhamos os comandos, né? Então você usava muito teclado antigamente, hoje é ícone, claro, a tendência para a interface é ícone, né? Tem que ter um ícone lá para você só encostar o dedo, que nem celular. Um dispositivo apontador, né? Tipo um mouse, colorida, né? Então ela tem que ter essa animação aí colorida. Suporte para múltiplas janelas, as quais rodam programas simultaneamente. Então eu não dependo só de uma tela, né? E sim várias telas que eu posso criar, né? Menus mais animados, tipo esse pop-up, né? Aquele menu que você pressiona, ele cai, né? Opções, né? De pop-up. Janelas que possam ser movidas, reescalonadas, movidas para frente, para trás, então ajustes, né, que é possível ser feito lá na sua interface. Isso aqui, inclusive, faz parte de programas hoje, né, que nem o próprio Word, né, o pacote Office aí, você tem condições de ajeitar lá, né, fazer uma configuração personalizada sua, né, até de cores aí que você queira trabalhar, é possível lá nas configurações você mudar essas características aí. Para controlar a IHM a partir de um CLP, as entradas do usuário ligam bits na memória do CLP e outros bits na memória do CLP podem ser levados para um nível lógico unitário, ligar, desligar, itens na tela da IHM. Então, é muito comum, né, o CLP em trocar dados, né, com IHM e vice-versa, né? Então, eu vou ter aqui uma rede de comunicação, né? Eu vou ter tanto um protocolo
que ele vai cuidar tanto da parte lógica de comunicação, quanto da parte física, né? O padrão físico que eu vou ter nessa comunicação e o padrão lógico. E eu vou trocar dados, e esses dados são sequências de bits, né? Geralmente bytes, né? Então, depende do que eu vou tratar de dados. Leituras analógicas são bytes, né? Acionamentos são bits, né? De liga e desliga, né? E assim por diante. Tipos de HM, né? Então, os diversos tipos disponíveis no mercado variam em tamanho, número de funções de teclas, tipo e tamanho de display, tipo de resolução, tipo de interface, grau de proteção, memória, né? Então, grau de proteção, geralmente a IHM ela tem um grau de proteção para um ambiente, né, industrial, porque o ambiente industrial ele vai ter lá poeira, ele vai ter gases, né? Então, vai ter vibração, né? Então, interferências. Então, o grau de proteção é importante, né, nesse tipo de HM, né? Seria como dizer que para cada aplicação existe um IHM. Claro, né, dependendo do projeto, você vai investir no IHM com os quesitos aí que você está precisando. Mais alguns exemplos aqui de IHM, né? Inclusive essa aqui, ela está acoplada, né, no processo aqui, né, numa tampa lá, né? Então você não precisa necessariamente ter a IHM como um monitorzinho lá. Não, geralmente ela é uma tela assim, ó, acoplada, né, no seu processo lá, né, no determinado projeto que ela está controlando. Configuração e programação. Então, de modo geral, ó, a programação dos CLPs e das IHMs, ela é feita com uma plataforma amigável. Então, você compra lá um CLP, provavelmente o fabricante ele já tem que te fornecer, né, uma plataforma amigável, senão você não vai comprar de novo, né, dele. Você vai comprar só uma vez. Se você tiver uma plataforma amigável, aí você vai constantemente comprar e até, né, ofertar esse tipo de produto que você comprou, né? Então, a maioria dos softwares existentes no mercado possui assistentes de parametrização das funções de comunicação em rede, biblioteca de objetos com gráfico de barras, isso aqui é interessante, né? A gente ter essas bibliotecas para criar diversos tipos de indicadores lá na interface, indicadores de medida, seletores, potenciômetros, curvas de tendência, símbolos do tipo bitmap, entre outros, né? No caso da Siemens é o TIA Portal, né? Então, o TIA Portal é essa nossa plataforma amigável, né? E o TIA Portal, com o TIA Portal, nós programamos tanto o CLP, né, o ladder, quanto com o WinCC, nós programamos a interface e a gente consegue fazer simulações, né? Fazer um modo debug dele, né? TIA Portal. Tá lá nos computadores instalado esse aqui lá da FATEC. Configuração e programação da IHM. Então, a área de trabalho relacionada à IHM corresponde à área de trabalho do software de programação em que se localizam as principais ferramentas de parametrização e programação da IHM. O acesso a essa área varia de acordo com o fabricante de software de programação, porém é possível definir a existência de 3 grupos principais, né? Então, esses 3 grupos principais, eles estão presentes, né, na maioria dos projetos aí de HM, que é a navegação, a área de eventos e a área de sinalização e alarmes. Falando de navegação, né? Então, normalmente utiliza-se um conjunto de páginas para compor determinada aplicação. Ele pode ser usado para mudanças em processos, seleção de área de visualização de dados, modos de operação e também para intervenção direta do operador no sistema.
né? Então, eu tenho que ter essa área de navegação na minha IHM. A área de navegação tem como principal objetivo visualização de parâmetros do CLP. Em geral, entre telas do mesmo grupo, é criado um link, como mostra aqui o exemplo, né, da figura, em que as telas, aí eu tenho aqui a opção 1 e a opção 2, seleciono o modo de operação do processo, né? Então, aqui é um exemplo, né, de uma interface bem antiga, né? Não é nada amigável essa aqui, mas uma navegação seria isso, eu ter botões onde eu posso escolher, né, opções, mudança de tela, né? Então, essa aqui é uma IHM baseada em display de LCD. Nada amigável essa aqui, né? Hoje em dia, né? Essas telinhas aqui. A parte de evento. Então, qualquer mudança nas condições de funcionamento de uma máquina ou processo pode significar um evento, o qual normalmente consiste na passagem de um bit, né, do CLP de 0 para 1, que vai ser, claro, o CLP vai enviar para a IHM. Esse evento deve ser mostrado ao operador em telas denominadas telas de evento, né? Então, eu tenho aqui exemplo de tela de evento, dizendo, ó, material em processo de secagem, material em aquecimento, material em resfriamento. Então, são eventos que a gente precisa visualizar, né, do nosso processo lá. Então, também faz parte aí das interfaces. O menu de configuração de mensagem desse evento é apresentado, ó, na figura. Quando ocorrer um evento, a página associada será exibida. Aqui é um detalhe até de como a gente faz essa programação. Então, aqui é a página, né, o nome da página, que ela vai ser depois indexada para ser achada, a descrição dela, né? Aqui o número de páginas que a gente tem, e o principal é aqui, ó, o endereço desse evento. Então, esse aqui é o I0.5, né? Então, esse endereçamento que é a lógica aí de programação de HMs, né? Então, quando ela receber um dado lá do CLP, esse dado ele vem já com o endereço correto para ser feita a atualização da minha tela lá da IHM. E temos a parte de alarme também, né? Então, a IHM possui funções que o operador necessita para comandar e alterar o funcionamento de máquinas ou processos. A tela de alarme mostra que algo imprevisto ou anormal está ocorrendo na máquina. E tal situação pode requerer ações corretivas do operador, evitando um agravamento. Quando um alarme dispara, a tela correspondente àquele alarme começa a piscar. Então, eu tenho que ter alguma sinalização, que pode ser visual, pode ser audível, né? Para evitar qualquer risco à segurança, a informação exibida na tela deve ser legível, né? Geralmente grande, tem que chamar atenção, né? Explícita e de interpretação imediata. De acordo com o teor da mensagem recebida, o operador pode ter que intervir rapidamente, acionando um ou vários botões. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, um alarme é caracterizado, ó, por um bit permanecerá ligado enquanto esse bit estiver ativo, né? Se o bit for para 0, a tela de alarme será automaticamente desativada, sem interpretação do operador. Então, aqui nós temos um exemplo de um alarme, ó, temperatura elevada. Claro que essa é aquela interface que eu falei para vocês que não é tão amigável assim, né? Mas se fosse colorida, eu poderia estar invertendo cores aqui, vermelho com amarelo, né? Então, poderia ter uma animação bem mais interessante aí a nível de alarme, né? Sinalização com 2 alarmes, né? Então, eu posso ter, ele está fazendo a troca, né? A emergência, temperatura elevada. Emergência, temperatura elevada, né? Então, ele está fazendo essa alternância aqui, né? Entre
sinalizações aí de alarme. Isso aí é muito importante nos processos. E geralmente vai ter associado, claro, um sistema audível aí também para indicar condições aí de alarme. Considerações sobre a aplicação de HM. Então, a aplicação de IHM a um sistema deve levar em conta o conjunto operador, máquina e processo a ser automatizado. Então, quando a gente fala de desenvolver uma IHM, temos que envolver tudo, né? Para começar do operador, da máquina e do processo que vai ser, né, automatizado aí com uma IHM, né? Do ponto de vista do operador, a gente tem que analisar a parte de ergonomia dele, o grau de intervenção que vai ter, né, nessa IHM, a parte de níveis de segurança, proteção a informações, né, porque às vezes temos informações aí mais sigilosas, né, nessa IHM. Do ponto de vista do CLP, né, então a estrutura de dados que eu vou trabalhar, que protocolo que é esse, que programa que é esse, como que eu vou colocar em funcionamento, né? Qual que vai ser a evolução, né, desse processo aí. E do ponto de vista do processo, aspectos relacionados à operação, falhas possíveis, estratégias de recuperação de falhas, estratégias de manutenção preventiva, né? Então, tudo isso aqui tem que ser pensado, né? Então, considerações aqui finais, inclusive, né, de aplicações aí de HMs. E numa etapa de projeto, né, então existem algumas etapas também determinadas aí para projetos de CLP e HM, né? Então, o projeto que utiliza CLP e HM deve ser executado de acordo com etapas apresentadas a seguir para que sejam atingidos os principais objetivos da automação. Então, primeira etapa, são especificados os tipos e a quantidade de sensores e atuadores desse nosso processo. Essas especificações definem a segunda etapa. Então, primeiro eu preciso conhecer todos os sinais de I/O, né? Entrada e saída. Primeira etapa. Segunda etapa. São escolhidos os controladores lógicos programáveis, com definição do fabricante, modelo, processador, módulos que serão utilizados, ferramentas de desenvolvimento que esse fabricante vai fornecer, né? Então, tudo isso tem que entrar, né, nessa escolha aqui da segunda etapa. Terceira etapa. São definidas as redes de comunicação, os protocolos, barramentos que são utilizados nesse processo, né? Então, isso aqui, hoje em dia, né, a indústria 4.0, né, com o advento das redes de comunicação, isso aqui é muito importante aqui nos nossos projetos, apesar de a maioria hoje dos nossos sinais de I/O terem compatibilidade aí com todo tipo de rede, né? Ou se não tiver, ele vai ter conversores de protocolos, né, da parte lógica e física, que vai ser possível essa adaptação. Quarta etapa é elaborada a definição da IHM, né, que compreende todo esse roteiro que eu já falei hoje, né? Então, definição da lista das máquinas, página inicial, que você vai ter lá na IHM, sumário, página de processo, janelas pop-up, gráficos, etc. Definição do tipo de navegação, vai ser botões, vai ser touchscreen, né, etc. Definição das informações que serão visualizadas, tá a parte de sinalizadores, valores, curvas, diagramas, alarmes, etc. Definição dos comandos a enviar ao CLP, botões, zonas de sensibilidade a toque, touchscreen, digitação de valores, etc. Ou seja, a etapa 4 é o que nós apresentamos hoje aí nesse material aí. O questionário,
pessoal, tá lá no final, né, desse material. Inclusive, esse material, ele é mais completo a parte de vocês aí que eu deixo disponibilizado, tá? Então, ele tem mais detalhes lá do que isso que eu apresento aí para vocês aí nesse material. O questionário é só para depois ajudar vocês, né, num estudo aí. Não precisa fazer o questionário nem entregar ele, né? Basta tentar responder ele mentalmente, já é um belo do estudo, né? Tentar responder mentalmente, né, esses questionários aí já ajuda vocês no estudo.